pessoal, tudo bem? Vamos falar de perícia? Hoje, nos 5 minutos de processo, eu vou seguir conversando com vocês sobre as provas em espécie e a gente vai conversar sobre prova pericial. Primeira coisa que eu tenho para destacar a respeito desse assunto é que a prova pericial é o meio de prova que mais se alterou com a entrada em vigor do CPC 15. Então, é muito importante perceber isso porque existem diversos advogados, juízes e até mesmo peritos que seguem ignorando as reformas, as alterações que foram feitas na lei. E elas são muito impactantes na atividade pericial e eu vou destacar elas um pouco nesse vídeo de hoje e depois, na sequência, em outro vídeo para falar sobre isso também, porque o tema é bastante complexo. Então, toda a regulamentação ali da prova pericial, ela começa no artigo 464 do CPC 15, dizendo que a perícia consiste em exame, vistoria ou avaliação. São modalidades de perícia que possuem ali uma que outra peculiaridade entre elas, mas o fato é que elas estão todas submetidas ao mesmo tipo de procedimento e mesmo tipo de exigências. Então, qual é a grande questão? É todo o processo que vai ter a participação de um perito, que vai ter uma prova pericial? Evidentemente que não. Quais são os processos, então, que vão ter essa participação? Bom, nosso ordenamento fez uma opção muito clara. O nosso juiz, ele é um juiz especializado em direito, de forma completamente acidental, completamente por acaso. Pode ser que o julgador tenha uma outra formação, que o juiz seja formado em medicina, que seja formado em engenharia, biologia, psicologia. No entanto, ele não pode se valer dessa formação que ele tem para julgar o caso, porque isso é um conhecimento particular que ele tem. O juiz não pode empregar um conhecimento privado que ele possui no processo. Tá? Então, o que vai acontecer? Como nem ele, nem os advogados possuem o conhecimento necessário para alguns tipos de caso, vai se chamar lá, para participar do processo, um perito que é da confiança do juízo. Que tipo de caso que isso vai acontecer? A gente pode delinear vários casos. Podemos falar numa ação de erro médico, por exemplo, no qual lá foi feito um procedimento, houve lá um resultado indesejado, a gente tem que saber, bom, aquele resultado é normal acontecer? Era esperado? Foi informado ao paciente? Pode ocorrer nesse tipo de procedimento? E assim por diante. Então, vamos chamar lá um perito que precisa ser especializado nesta área do conhecimento para dar, fornecer um laudo pericial devidamente embasado com uma opinião científica. Não uma opinião pessoal do perito, mas uma opinião cientificamente embasada. Então, pode ser que tenha lá uma questão construtiva num prédio, caiu lá um muro, houve lá uma rachadura, enfim, isso aqui é normal de acontecer, então vai se chamar um engenheiro para fazer isso. Podemos lembrar do processo do trabalho, que lá na CLT dispõe que os casos de insalubridade e periculosidade têm que ser atestados por médico ou engenheiro do trabalho, então também é um caso de prova pericial que está indicado na lei. E a gente percebe assim que tem diversos casos, diversas situações nas quais a gente pode ter que se valer de um especialista de uma determinada área do conhecimento para ele dizer o que de fato aconteceu naquele caso. Isso gera algumas dificuldades, gera algumas complexidades que a gente vai falar um pouquinho mais adiante em outro vídeo. É importante lembrar só que não é sempre também que na presença desses fatos complexos que a prova pericial vai ser deferida pelo juiz. Existem algumas situações, algumas peculiaridades nas quais esse meio de prova pode acabar sendo indeferido. Quando? Quando o juiz perceber que naquele caso ali, por exemplo, não é necessário conhecimento especializado, a pessoa requer, a parte requer a produção da prova pericial, mas o juiz se dá conta, não, isso aqui não é necessário, para ver se aconteceu alguma coisa A ou B. Por exemplo, foi feito um procedimento com o paciente. O autor alega que ele não foi informado daquele procedimento, que ele foi feito sem autorização. Para isso, basta verificar se existe o termo de consentimento informado ou não. Eu não preciso de um especialista para falar sobre isso. Tá? Também pode ser que existam outros documentos no processo que tornem essa perícia desnecessária. Isso está ali no 464 e repetido no 472. Pode ser que já tenham sido juntados laudos, pareceres pelas partes, de especialistas que eles tenham contratado para esclarecer o juízo ou outros documentos. E também ela vai ser indeferida quando ela for impraticável. Tá? Então, é muito importante ver que esse meio de prova ele desempenha um papel fundamental, um papel central no processo. Por quê? Porque vai afetar com grande importância a convicção do juiz. Tá? No próximo vídeo, a gente segue falando sobre esse importantíssimo meio de prova.
Até lá!